Você está no canal Hidros Meio Ambiente. O meu nome é Ricardo. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. No vídeo de hoje, nós vamos abordar um importante conceito que poderíamos dizer que até mesmo revolucionário dentro da área de gestão de recursos hídricos e também da gestão dos processos industriais da fabricação dos produtos. É o conceito de pegada hídrica. O conceito de pegada hídrica, ou Water Footprint no inglês, é um conceito abrangente que considera não apenas os volumes de água captados e também descartados ao longo dos processos industriais, mas também os volumes que são incorporados ao longo de todo o processo produtivo, e não somente do processo produtivo e dos sistemas produtivos, mas também ao longo de toda a cadeia de abastecimento desses produtos, e isso considerado a nível global. Portanto, é um conceito muito mais completo, que enxerga a água oculta, que é multidimensional, e esta água que está oculta, que é vendida juntamente com um produto, como por exemplo um refrigerante, como por exemplo uma cerveja, onde a maior parte do produto é realmente composto de água, além de alguns outros ingredientes. Se você então me acompanhar até o final, vai ver muitas outras ideias importantes dentro desse conceito que vão abrir a sua mente em relação a essa questão da gestão dos recursos hídricos e dos impactos que esses recursos hídricos sofrem quando nós consideramos de uma maneira mais simplificada a gestão deles mesmos. Acompanhe comigo até o final. Analisaremos nesse vídeo então o conceito de pegada hídrica. No inglês, então, a expressão é Water Footprint. Dentro desse conceito da pegada hídrica, nós vamos fazer aqui citações literais e citações não literais, principalmente do manual do professor Hoekstra. É um professor holandês que criou esse conceito e, como ele sendo holandês, eu recebi o auxílio para a pronúncia do seu próprio nome, uma pronúncia difícil, do meu amigo professor Bert de Boek, a quem eu agradeço pelo seu auxílio, pela sua consultoria online. Ele é professor de línguas. Então, a pegada hídrica é um conceito que foi introduzido pelo professor Arjan Hoekstra, da Universidade de Twente, na Holanda, no ano de 2002. É um indicativo do uso da água que considera não apenas o seu uso direto, mas também o seu uso indireto por consumidores e produtores. Ele pode ser considerado ainda um indicador abrangente da apropriação de recursos hídricos, em face e também em contraste com o conceito tradicional e restrito de captação de água. Pegada hídrica, então, de um produto, isso aqui é textual, é literal, no manual do professor Hoekstra. A pegada hídrica de um produto é o volume de água utilizado para produzi-lo, medida então ao longo de toda a sua cadeia produtiva. Esses números que eu estou aqui referenciando em vermelho são os números que estão referenciando a bibliografia, ou seja, cada item da bibliografia que está ao final desse vídeo que nós vamos mostrar. Pegada hídrica também é um indicador multidimensional, porque ele mostra volumes de consumo de água por fonte, volumes de poluição pelo tipo de poluição e apresenta a especificação geográfica e temporal também de todos esses índices, que são medidos para cada produto. O consumo é uma observação aqui importante. Nós temos a definição de consumo pelo professor Hoekstra e colaboradores e grupo de pesquisa, como perda de água, tanto superficial como subterrânea, da água disponível em uma bacia hidrográfica, sendo que a perda ocorre quando a água evapora, retorna para outra bacia, ou retorna para o mar ou o oceano, ou então é incorporada em um determinado produto. A pegada hídrica, esse conceito se subdivide em alguns tipos de pegada hídrica, como o tipo da pegada hídrica azul, verde e cinza. Pegada hídrica azul de um produto refere-se ao consumo de água azul, que é água superficial e subterrânea, ao longo da sua cadeia produtiva. Já a pegada hídrica verde é o consumo de água chamada verde, que é a água de chuva, exceto, é claro, se ela escoar superficialmente, ou seja, desde que ela não escoe, ela fica retida, é a água que fica retida. A pegada hídrica cinza, por fim, é a medida de poluição, definida como o volume de água doce necessário para assimilação de cargas poluidoras a partir de concentrações naturais, ou seja, nos corpos d'água naturais, e também
em face de padrões de qualidade de água que estejam em uso naquele tempo e local determinados. Esta imagem abrange exatamente tudo aquilo que nós falamos até o momento, incluindo as subdivisões da pegada hídrica, do conceito de pegada hídrica em verde, azul e cinza. É uma representação esquemática, então, dos componentes de uma pegada hídrica. Aqui nós vemos o uso direto, indireto, consumo, a poluição, e temos aqui a parte, o conceito de uso não consultivo. Nós vamos conceituar o que é o uso consultivo também logo mais, referente então à captação de água. E dentro da captação de água nós temos o uso não consultivo, porque há uma devolução ao manancial de volumes que não são utilizados, que não é o caso, por exemplo, quando nós fazemos a medição normalmente só observando, só atentando para a captação e o descarte da água. E esquecendo também, e o conceito de pegada hídrica ele vai visualizar isso, tudo aquilo que acontece no meio dessas duas operações. Então, o uso direto é exatamente esse em que a gente se referencia para a pegada hídrica verde, que é a água de chuva, e a pegada hídrica azul, que é a água de mananciais superficiais ou subterrâneos. Isso aqui então é o consumo. Mas o consumo também está relacionado não só com o uso direto, mas com o uso indireto, que é o que visa esse intervalo entre a captação e o descarte da água, que é o que também o conceito de pegada hídrica passou a demonstrar, passou a visualizar, a mensurar, como não era feito anteriormente. E por fim, tanto dentro do uso direto como do uso indireto da água, e como resultado disso nós temos a pegada hídrica cinza, que é referente à poluição. Então nós vemos aqui cinza e cinza, azul e azul, verde e verde, e o uso não consultivo, que é a vazão de retorno. Nós vamos falar mais a respeito dessa figura agora. Então esta figura mostra que o uso não consultivo da água captada, que é a vazão de retorno, não faz parte da pegada hídrica. Isso é importante, e isso está demonstrado justamente porque esse quadrinho está à parte do quadro maior retangular aqui, que contém os outros elementos. Também mostra que, ao contrário da medida da captação de água, a pegada hídrica inclui também as águas verde e cinza e o componente do uso indireto da água. Então, água verde, água cinza e o uso indireto que nós temos aqui. E como um indicador do uso de água, a pegada hídrica é diferente da medida clássica de captação de água em 3 aspectos descritos a seguir. Isso que nós vamos detalhar um pouco mais a respeito dessa questão. Primeiro, não inclui o uso da água azul, quando essa é devolvida para onde veio, que é aqui na figura, que é esse quadrinho aqui do uso da vazão de retorno, uso não consultivo. Segundo, não está restrito ao uso da água azul, mas inclui também a água verde e a água cinza, como nós vemos aqui, a verde e a cinza. E por fim, terceiro item, não é restrito ao uso direto da água, mas inclui também o seu uso indireto, como já falamos em slides no início. Como observação, então, o que é o uso consultivo? É parte da água utilizada que não retorna ao corpo d'água da qual ela foi captada, da qual ela foi retirada. Exemplo disso, alguns exemplos. Irrigação. Por quê? Porque na irrigação nós temos a incorporação na matriz do solo, da água que é irrigada, que é aspergida sobre o solo, por exemplo, e a sua incorporação também através do cultivo, quando a água se agrega ao vegetal, à vegetação que está sendo cultivada, ao vegetal. Segundo exemplo, abastecimento urbano, porque nós temos um abastecimento urbano, diversos usos, em que alguns deles, como por exemplo no preparo de alimentos, essa água é agregada ao alimento. E no abastecimento industrial, também há uma espécie de um tipo de operação de agregar a água, que é quando ela é incorporada a um determinado produto, como por exemplo na indústria de refrigerantes, que os refrigerantes são basicamente feitos compostos de água, entre muitos outros, uma infinidade de outros produtos também. A pegada hídrica, então, oferece uma perspectiva mais adequada e mais ampla sobre a forma pela qual os consumidores e produtores, tanto um como o outro, em separado, mas também ambos, vão se relacionar com o uso dos sistemas de água doce, e isso a nível global, sendo assim uma medida volumétrica de volume, de consumo e também de poluição da água, não mensurando, porém, os impactos ambientais do consumo e da poluição dessas águas.
Ou seja, não é uma medida de impacto ambiental que está sendo introduzida junto com a pegada hídrica. Ela não faz medida de impacto ambiental, seja ela qual for. As atividades humanas, nós todos sabemos disso, consomem e poluem uma grande quantidade de água, uma quantidade altamente expressiva em todo o globo. E em todo o globo, numa escala global, a maior parte do uso da água ocorre na produção agrícola. Mas há também volumes substanciais de água consumida e poluída pelos setores industriais e setores domésticos. Quando eu digo aqui industriais, são obviamente as indústrias, os conglomerados industriais, as fábricas de uma maneira geral, e domésticos aqui principalmente quando são considerados os aglomerados urbanos, as cidades pequenas, médias e grandes. E em termos de poluição, por exemplo, carga poluidora, nós temos aglomerados urbanos de variados tamanhos, variados portes, que muitas vezes poluem mais do que as indústrias, e algumas indústrias também poluem mais do que determinados aglomerados urbanos, dependendo do seu tamanho, dependendo da sua natureza. De acordo com a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a retirada anual de água dos corpos hídricos ao redor do planeta é estimada em cerca de 4.250 km3, o que equivale a 4,25 vezes 10 a 15 litros, dos quais o uso agrícola para irrigação representa a maior porção, como nós já vimos anteriormente, com quase 72% deste volume. Isso é um dado de um estudo realizado em 2021, que está referenciado também ao final do vídeo. Dentre esses usos que caracterizam consumo e poluição da água, na visão do professor Hoekstra, nós temos a irrigação, que nós acabamos de ver que representa aproximadamente 72% da água retirada dos mananciais em todo o mundo, os usos para a limpeza, consumo e poluição relacionados para a limpeza, além da irrigação, os processos industriais, que são variados, a refrigeração, também nós temos processos de refrigeração de naturezas variadas, e para a higiene pessoal. Essas cinco atividades humanas que estão envolvidas no consumo e na poluição da água, não são apenas essas atividades, nós temos outras, mas o professor Hoekstra enfatiza no manual essas 5 atividades. Além do total de consumo de água e geração de poluição, deve ser considerada então toda a estrutura da economia global de bens e serviços, ou seja, toda a cadeia de produção e abastecimento global, que é usuária de água, e ainda serem considerados os diferentes arranjos dos sistemas produtivos que estão envolvidos nas cadeias de produção e também das cadeias de abastecimento, porque elas são diferentes de país para país, de indústria para indústria, de local para local, tendo em vista os volumes e as suas distribuições desses volumes, tanto temporal como espacial, relativas ao consumo e à poluição da água, que são associadas ou associáveis a um determinado produto final de consumo. Portanto, a pegada hídrica, ela enxerga, ela visualiza um uso oculto da água que antes não era visualizado. Sendo que a água doce, dentro do conceito da pegada hídrica, é visualizada como um recurso global, comandado então pelo crescimento do comércio internacional, e aqui nós temos a noção do comércio, além da questão de cadeia de abastecimento e cadeia produtiva dos produtos. Então, o comércio internacional destas, e principalmente das mercadorias de alto consumo de água, que são algumas que nós já vamos falar. Então, como existem mercados globais e também mercados regionais para bens que consomem muita água, como por exemplo, dentro dessas mercadorias que eu mencionei, os produtos agrícolas e produtos pecuários, as fibras naturais e também produtos derivados de atividades relacionadas com a bioenergia, com a geração de bioenergia, o uso dos recursos hídricos acabou por se tornar espacialmente, em termos de local, desconectado dos consumidores, como é o caso do algodão. Ele é um exemplo disso, porque o algodão passa por diferentes estágios de produção que podem estar em um determinado local, mas o seu consumo ocorre em local ou locais diferentes. E também, por isso, há diferentes impactos sobre os recursos hídricos. E esses impactos
sobre os recursos hídricos só podem ser encontrados quando nós olhamos para a cadeia de abastecimento e rastreamos as origens do produto. E, como eu disse, também não só as origens, mas todo o caminhamento dessa água, sendo incorporada ou não, esse caminhamento até que ela se torne uma água que é passível de descarte, ou seja, esgoto sanitário, esgoto industrial, efluente industrial e assim por diante. A revelação, então, da ligação oculta entre o consumo e o uso da água pode formar uma base para a formulação de novas estratégias de gestão de recursos hídricos, ou seja, aqui o panorama, a forma como os recursos hídricos são vistos, ela é ampliada, já que também há novos elementos desencadeadores de mudanças que podem ser identificados e que não eram anteriormente identificados antes do conceito de pegada hídrica ser criado. Nós vemos então o conceito de governança hídrica e da boa governança hídrica, porque a boa governança hídrica ela envolve esses atores, entre outros atores nós temos consumidores finais, que somos nós, os varejistas, os empresários, as empresas que estão lidando com o comércio no varejo, as indústrias alimentícias, e os comerciantes de produtos com alto consumo de água, que nós já vimos, por exemplo, o algodão, entre outros atores. Esses atores estão envolvidos, então, na governança hídrica, e para a boa governança hídrica, eles devem se envolver como usuários diretos, sendo considerados diretos e também indiretos. Porque, como disse, aquela parcela da água que está envolvida na questão não só de captação e nem só de descarte, que existe todo um caminho para essa água, isso aqui está sendo contemplado nessa questão do usuário indireto da água. Aqui nós vemos uma ilustração da água que nós não vemos, né? Fazendo um trocadilho aqui. A água que você consome sem perceber, a água que está incorporada aos produtos e que você não sabe como é que aquela água foi parar ali, qual é o processo que levou, qual é a cadeia que levou, produtiva ou de abastecimento que levou aquela água a ser utilizada para produzir um determinado item. Então veja o que você consome sem perceber e o quanto de água potável é necessário para produzir itens do seu cotidiano, do meu cotidiano. A começar aqui da cerveja. Para a produção de 1 litro de cerveja, nós temos que usar 5,5 litros de água. Como eu disse, a água basicamente é o produto que compõe a cerveja e mais alguns elementos. O arroz, por sua vez, 1 quilo de arroz para ser produzido, são necessários 2.500 litros de água. Já a manteiga, assim como a carne bovina, tem quase o mesmo número, um número bastante elevado de água, que aqui, no caso da manteiga, 18.000 litros, e no caso da carne bovina, 17.100, ou seja, 17,1 metros cúbicos de água, uma quantidade bastante expressiva, bastante elevada para a produção desses bens de consumo. O leite, 712 litros, o queijo, 5.280 litros, a batata, 132 litros, a banana, 499 litros e a carne de frango, 3.700 litros. Observando que o volume para abate dos frangos é menor, porque os animais são menores em tamanho. Só que, por outro lado, nós temos um número bem maior de frangos sendo abatidos em relação ao número de bovinos. Então, nós temos 17.100, no caso a carne de boi, para produzir 1 kg, e 1 kg de frangos, 3.700 litros. Mas são quantidades expressivas de água que nós não vemos e nós não levamos em conta quando nós consumimos esses produtos, entre muitos outros. Aqui nós vamos ver também, dentro do conceito de pegada hídrica, um estudo de caso, em que, num artigo publicado no Journal, uma revista científica renomada, que é a The Lancet Planetary Health, nós vemos a relação entre produção de gases de efeito estufa, ou emissões de gases de efeito estufa, os chamados GEE, a relação então entre esses gases, a pegada hídrica e a pegada ecológica de alimentos que são adquiridos, que são comercializados e comprados de acordo com o seu grau de processamento em regiões metropolitanas brasileiras. E isso dentro de uma série temporal de 30 anos, que foi de 1987 a 2018. Um estudo que foi publicado nesse journal e analisado em um artigo da revista Galileu, em que os riscos ambientais
representados pelo consumo de alimentos ultraprocessados, foram descritos então neste artigo, que foi escrito através do desenvolvimento de uma pesquisa de 30 anos, em que foi analisado o perfil alimentar da população brasileira em áreas metropolitanas. Os brasileiros então passaram a comer nesse período menos alimentos naturais e mais comidas prontas, o que já resulta em maiores emissões de gases do efeito estufa e também em maior consumo hídrico, que é o que nós estamos abordando aqui neste vídeo. Foi calculado então o impacto ambiental a cada 1.000 calorias consumidas de alimentos de 4 grupos, mas notadamente os ultraprocessados, que seria aqui o 4º grupo. Os outros 3 são os seguintes. Primeiro, não processados, alimentos não processados ou minimamente processados, que nós chamamos de alimentos naturais e às vezes usamos como sinônimo alimentos integrais. Esses dois conceitos não são exatamente a mesma coisa, mas podemos considerar como alimentos naturais, porque tem um mínimo grau de processamento. Para você conhecer mais a respeito desses alimentos, desse estudo e dos conceitos de alimentos ultraprocessados, você terá um card aqui em cima. Colocamos um vídeo que está aqui no canal também, em que nós analisamos de uma maneira bem mais detalhada essa questão dos impactos ambientais, dos impactos hídricos e outros fatores que estão ligados ao consumo desses alimentos ultraprocessados. Então, voltando aqui e recapitulando, o primeiro grupo foi o dos alimentos naturais, ou seja, alimentos não processados ou minimamente processados. O segundo grupo, de alimentos que continham ingredientes culinários processados, como sal, gordura e açúcar, por exemplo. O terceiro, de alimentos já processados, com um grau maior de processamento do que os outros 2 grupos anteriores. E, por fim, os ultraprocessados, que, como o próprio nome diz, eles passam por um grau de processamento muito mais elevado do que os demais 3 grupos e, por consequência, trazem problemas de saúde, além de problemas ambientais e também de impactos hídricos. O que teve justamente no período aumento foi o consumo de carne ultraprocessada, além de outros produtos, mas principalmente a carne ultraprocessada. E isso, como eu disse, não foi constatado apenas como um problema de saúde pública, que traz obesidade e que traz uma série de males de saúde pública. Diante das mudanças nutricionais do Brasil, e a cada 1.000 calorias consumidas, houve um aumento de 21% na contribuição para emissões de gases de efeito estufa, além de um acréscimo de 22% na pegada hídrica desta carne ultraprocessada em especial. E uma das pesquisadoras que assina a autoria desse estudo, a doutora Jaqueline Tereza da Silva, disse o seguinte em um comunicado, que os sistemas alimentares são responsáveis por 1/3 das emissões globais de gases de efeito estufa e ainda, ao mesmo tempo, sofrem os impactos climáticos que eles próprios ajudam a causar. E é óbvio que não só a questão dos gases de efeito estufa, mas os impactos hídricos e impactos ambientais de uma maneira geral, de uma maneira ampla, também estão envolvidos na questão desses sistemas alimentares, tornando-se, é claro, um verdadeiro tiro no pé. Quando se caracteriza este quadro aqui, ao mesmo tempo que eles são responsáveis pelas emissões, eles sofrem o efeito dessas emissões e dos impactos climáticos que elas causam. Por fim, nós temos aqui as referências bibliográficas, como eu disse, o item 1, a revista Galileu, em que analisa este segundo artigo, que é um artigo científico, de revista científica, da revista The Lancet Planetary Health, com autoria entre vários autores, não só a doutora Jaqueline, mas também pesquisadores brasileiros e britânicos, de universidades inglesas e universidade brasileira. Aqui o item 3 é o Manual de Avaliação da Pegada Hídrica, estabelecendo o padrão global, com a autoria principal do professor Arjan Hoekstra e seus colaboradores do seu grupo de pesquisa. É o item 3 que nós vimos, inclusive, sendo objeto da maior parte dos conteúdos de todos os slides desse vídeo. O item 4, que é água que você não vê, do blog Aqua Solution, como nós vimos as quantidades necessárias para a produção de 1 kg de carne bovina, de 1 kg de carne de frango e assim por diante. E o estudo que menciona, que é um artigo científico que foi decorrente de um estudo que menciona a quantidade de água
e a característica dessa utilização da água para os sistemas agrícolas, para o sistema de produção de alimento através da terra. Continue conosco aqui no canal. Se você acompanhou esse vídeo até o final, eu agradeço a sua participação até o final. Eu peço que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva, é muito importante a sua inscrição, para que você possa acompanhar, recebendo alertas de outros vídeos que virão, e que você também interaja através das várias ferramentas que o YouTube disponibiliza, enfim. Eu agradeço mais uma vez a sua presença e convido você para os próximos vídeos que virão. Até lá!